Esse aqui foram todos os contratos liquidados de várias corretoras, né, que provocaram aquela alta que vocês viram em pouco tempo. Que nem eu expliquei naquele vídeo, né? Por contrato, por obrigação, se você erra a sua aposta e você é liquidado, e tem muita gente, e muita gente abriu queda, né? Aposta em queda no Bitcoin nesse dia aqui, que foi no dia que a gente gravou, né? Que foi no dia que eu falei mal ali do cara, que eu reclamei que ele estava apostando contra o Bitcoin e indicando um short nessa região, né? A gente tinha então a barra de venda aqui, e sempre quando nós temos um rastro, né, anterior, ou seja, uma queda forte anterior, e nós temos uma recuperação, nós temos uma região que pode provocar o bear trap. Então isso aqui foi o famoso bear trap, né? Essa foi a primeira barra que foi de bear trap, né? O engolfo de alta. A partir desse ponto ali, eu acreditava em reversão do Bitcoin, fundo do Bitcoin, ainda acredito, né? E hoje nós tivemos um bom volume, uma boa movimentação no preço do Bitcoin. Inclusive chegou a ultrapassar até a média de 8, até rompeu a média de 8 para cima, e até entrou na região de forte tendência de alta no gráfico diário, no RSI, tá? Então, sim, agora o normal seria a gente ter uma breve, a gente esperar ele ver completar esse movimento de alta, que ainda pode acontecer ao longo do dia. A gente ainda, esse movimento de alta que vocês viram, ele foi provocado muito pelo movimento dos shortados, né? Pessoal que tem o liquidation price aqui nessa região. Então, por isso que nós tivemos essa barra de compra muito rápida, pegando e engolindo muita gente. E a pressão de compra, né? Então, todos os dados que a gente vinha levantando, né? Os dados da Glassnode, inclusive tem mais um dado aqui da Glassnode do que foi visto ontem à noite, né? Então, esse foi o número de shorters, né? Que foi o número de contratos liquidados, praticamente 100 milhões de dólares, 110 milhões de dólares, se não me engano, foi o valor de valores liquidados em um curto espaço de tempo. Então, nós tivemos um grande comida de rabo, de ursinho carinhoso, né? E por isso que você nunca deve shortar o Bitcoin, principalmente em região de suporte mensal, né? Lembrando, a gente estava em tendência de baixo no gráfico diário, estávamos em tendência de baixo no gráfico semanal, mas em nenhum momento tivemos tendência de baixo no gráfico mensal. Então, o gráfico mensal, inclusive o gráfico mensal hoje, né? Lógico, falta uma semana ainda, mas hoje fecharia novamente pela 10ª vez vamos dizer assim, uma barra vermelha e uma barra verde, barras antagônicas, né? Lembrem sempre do que eu falei para vocês já nesse canal, que é uma coisa que eu observo há 5 anos nesse mercado, que eu estou nesse mercado há 5 anos, é que junho e julho são meses de reversão, e dezembro e janeiro também tendem a ser meses de reversão, né? Ou quando não acontece em dezembro e janeiro, é janeiro e fevereiro, ou quando não acontece em junho e julho, acontece de julho para agosto. Mas são períodos em que a gente tem que observar e prestar atenção e pegar o máximo de dados possíveis, né? O máximo de dados possíveis para a gente poder se abastecer de possíveis oportunidades, né? E bem como vocês sabem, desde o final do mês passado, né, eu venho comprando Ethereum toda semana, então eu estou bem feliz, né, porque o meu preço médio de compra de Ethereum é de $1.830 por unidade de Ethereum, mostrei isso para vocês, e a minha expectativa é que ele forme fundo realmente, né, de reversão agora no gráfico mensal, tá? Já ficou barra verde, então eu não sabia se ia ficar se ele ia conseguir terminar até o final do mês acima dos 35 mil, aparentemente é o que quer fazer, né? Quer fechar o mês acima dos 35 mil dólares por unidade. Mas lembrando que ainda temos um período, geralmente depois de uma boa comida de rabo, né? Que acontece nos mercados, nós temos que ver qual vai ser o movimento completo dessa onda aqui, tá, pessoal? Dessa primeira onda de recuperação. Na minha opinião, isso aqui é uma confirmação de fundo, tá? Não tenho expectativa mais de queda para o Bitcoin nos próximos meses. Essa é pelo menos é o meu achismo, digamos assim. Não sou dono da verdade, tá? No mercado pode tudo acontecer, não existe ninguém sendo dono da verdade, mas a gente tem nossos achismos, né? Quando o movimento se completar e não sabemos quando ele vai se completar, se o preço vai continuar subindo
nos próximos dias aí sem parar, ou se ele vai terminar já hoje aqui nesse movimento, independente se o movimento vai ser aqui em cima ou se vai ser aqui embaixo, quando ele completar o movimento, ou seja, tiver uma barra vermelhinha, né, indo na direção oposta, levando o preço na direção de queda um pouquinho, de pullback, na verdade, para mim, vai ser um pullback para o preço continuar subindo, tá? Então, eu vou marcar com Fibonacci esse movimento, essa onda, né? E eu vou apostar, então, que o pullback do preço vai bater na região 0,5 ou 0,68 de Fibonacci. E se a tendência de alta for verdadeira, ela não pode passar o comprimento dessa região. Então, que atualmente, né, se fosse esse o topo máximo do Bitcoin, esse pequeno movimento projetado de alta que ele teve de ontem para hoje, nas últimas horas, o movimento máximo que ele poderia permitir de queda seria $33.200. Então, abaixo de 33 mil seria um problema, né, seria uma rejeição desse movimento de alta, o que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que o preço vai se sustentar, vai lateralizar, vai fazer acumulações, né, laterais, e possivelmente evoluir para um triângulo simétrico no futuro próximo aí, algum tipo de acumulação que aconteça costurando a média de 8 ou acima da média de 8, né? Então, geralmente depois que nós temos um movimento violento de liquidação, né, a gente tem um mercado um pouco mais, ele esfria um pouco mais, né? Então, a minha expectativa agora é o Bitcoin conseguir se manter acima da média de 8. Espero que ele continue subindo por mais tempo, que ele liquide esse pessoal aqui, ó, também. Tá? Tem muitos contratos para serem liquidados nessa região, que nesse momento estão torcendo, né? Praticamente eles estão que nem o... Cadê o... Deixa eu pegar aqui. Ave Maria, cheia de graça, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só que agora é o inverso, né? Agora é para o cara tá rezando 16 Ave Maria para não ser liquidado nessa ponta aqui, o pessoal que tá apostando em queda, né? Então, eu falei naquele vídeo sobre acreditar em fundo, né? Sobre acreditar em bear trap próximo. Vocês podem ver os meus 4, 5 vídeos anteriores aí. Todos eles eu falo a mesma coisa. Eu falo praticamente, acredito que vai ser fundo, acredito que nós já batemos fundo, dificilmente vai perder os 28 mil. Porque eu tive uma experiência muito ruim com mercados futuros no passado, em relação a quando o mercado faz esse sinal de fundo dos deuses, né? O fundo dos deuses, ele é o maior pega malandro do mercado. Por quê? Muita gente olha para o gráfico, né? E o cara tem uma forte convicção que vem em queda. Ele olha para isso aqui, ele vê o preço caindo, né? Mas o que sempre me chama a atenção é quando cai com volume, né? Isso é forte indício de bull trap. E da mesma forma, pessoal, funciona para o oposto também. Quando o preço começa a subir com força, como estamos agora, pode ser sim, de fato, uma forte tendência de alta vindo pela frente, tá? Só que à medida que quando o preço ele começa a subir e perder volume, ele começa a produzir as armadilhas, né? Como aqui aconteceu o oposto. Então, isso aqui foi uma alta com volume, né? Uma alta, ó, ele fez um topo, aí ele voltou e começou a fazer uma altinha bem bostinha, ó, tá vendo? Uma altinha bem lenta, com volume bem baixo, né? Isso é geralmente região de bull trap, né? Que é a região da armadilha, ao contrário do que a gente viu agora recentemente. Então, a mesma técnica que eu uso para descobrir topo, né? Eu uso a mesma técnica para descobrir fundo. Então, qual é a técnica, né? Volume fora do normal, geralmente volume fora do normal é indicativo de fundo e de topo, geralmente acompanhado depois desse volume, né, dessa grande alta de volume, uma queda muito forte de volume nos próximos dias com o movimento seguindo em direção. Então, por exemplo, aqui, ele fez grandes pontas de volume, mas com o preço caindo lentamente, né, com o preço caindo, derretendo sem força. Isso é geralmente produção de fundo, né? Da mesma coisa, o topo. Nós temos os primeiros picos de volume nos primeiros topos, acontece o volume e o volume de fundo aqui, numa tendência de alta, mas à medida que vai o preço subindo e o volume caindo, o volume sendo descendente, né? Nós temos aí uma ameaça de reversão. Então agora, o que a gente precisa estudar e aprender, né?
o que a gente precisa aprender é o seguinte, no meio desses movimentos mais fortes, né, o preço ele tende a fazer acumulações, tá? Porque ele tende a sair do choque, né? Acontece aquele pá, aquele choque. Meu Deus, alta infinita, Augusto, comenta. Eu sei que você acabou de terminar o Domingão do Viticão, mas volta agora, volta a live agora, meia-noite. Levanta dessa merda dessa cama à meia-noite. Eu quero que você comente agora, que eu estou em choque. Eu tô em choque. E fica o mundo todo assim, né? Fica o mundo todo e fica assim, ó. Amigo prevideiro, ó, pode voltar pro mercado, tá? Podemos voltar pra audiência lá do Domingão do Bitcão, do Café do Bitcão. Há 10 mil pessoas, tá? 70% piramideiros. Pode voltar. Então podem agora os merdinha voltar, né? Os piramideiros podem voltar. Não é tão rápido assim. Cupom piramideiro. Vamos fazer o cupom piramideiro, então. Pode ser? Vocês topam? Vou fazer um cupom especial aqui, o cupom do piramideiro. Para fomentar os piramideiros a voltarem no mercado. Lembrando que você pode participar da comunidade Mestre Bitcoin lá do Facebook, comprando o curso, né? Que é a comunidade bem viva, onde tem especialistas lá, satânicos, né? Do mercado cripto. E o cupom vai ficar válido até hoje meia-noite, então, tá? Vamos deixar hoje até meia-noite aqui, ó. Vou deixar aqui. O nome do cupom é piramideiro, tá? Sem sacanagem. Esse é para fazer com que o pessoal que não gosta de estudar tenha a chance de entrar. Tá? Vamos lá, piramideiro. Pronto, cupom piramideiro. Então, o curso Mestre Bitcoin, ele é para você ganhar 50% de conhecimento rápido no curso, porque ele é estruturado, e o resto você ganha de conteúdo tudo aqui diariamente. Então, você vai conseguir entender o meu conteúdo, absorver melhor o meu conteúdo, quando você faz o curso Mestre Bitcoin. É diferente, porque a live se transforma para você, no teu entendimento. Tu começa a entender tudo que eu estou falando, né? Todo o meu price action, tudo que eu faço aqui, vocês conseguem entender mais.